Olá, minha gente, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa série de reflexões aqui sobre o livro dos Salmos. E eu quero dizer a você que se você não é aluno aqui do nosso curso de teologia, sim, nós temos um curso de teologia aqui na ADNU Life, você pode saber como, não é? Ficar sabendo aí como fazer parte dessa caminhada, dessa jornada de aprendizado sobre a palavra de Deus. Você pode enviar um WhatsApp, uma mensagem de texto, enfim, para esse número que está aparecendo aqui na sua tela e nós vamos mandar para você todas as informações, vamos te fornecer aí todas as informações que você precisa e quem sabe você decide ser parte aí dessa jornada, tá bom? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos para mais um salmo. Dessa vez nós vamos meditar, gente, no Salmo 3, ok? E eu já vou ler, tô lendo aqui, vou ler, aliás, na Nova Almeida Atualizada, mas você fique à vontade para usar a tradução bíblica aí da sua preferência. Salmo 3 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção seja sobre o teu povo. Palavra de Deus para mim e para você. Sabe aqueles momentos em que a gente está passando por uma crise tão grande que a gente tem certeza absoluta que não vai dar certo, que vai dar tudo errado? Sabe aqueles momentos em que a gente às vezes, inclusive, tem vontade de sumir, de fugir dos problemas? Então, parece que Davi estava passando exatamente por um momento como esse. Esse salmo fez parte ou foi elaborado, não é? Num daqueles momentos em que Davi tinha que fugir do próprio filho, Absalão. Absalão trama um golpe de estado, vamos dizer assim, contra o próprio pai. E Davi precisa fugir. E esse salmo foi elaborado exatamente, foi composto por Davi exatamente nesse tempo de fuga. Nesse tempo em que as coisas pareciam que não estavam dando certo para o Davi. Sabe que quando a gente lê esse salmo e quando a gente pensa na circunstância em que ele foi escrito, a gente chega à conclusão de que em meio aos momentos difíceis que nós passamos, aqueles momentos de dor, de perplexidade, não é? Em meio a esses momentos, o Espírito Santo pode produzir em nós coisas muito lindas, coisas muito preciosas, orações, cânticos como esse aqui que Davi produziu, que o Espírito Santo produziu através de Davi em meio à dor e ao desespero de Davi. Não despreze nunca os seus momentos de dor. Não despreze nunca os seus momentos de perplexidade, porque nesses momentos Deus pode gerar em você coisas que vão alimentar espiritualmente muitos e muitos. Mas vamos lá, vamos meditar junto o Salmo 3. Perceba como que no versículo 1, Davi não pede licença e ele já começa esse cântico, essa oração, com uma declaração de profunda angústia. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Talvez Davi pensasse assim: Deus, se a promessa que o Senhor tinha para mim é de que eu reinaria em paz, eu quero dizer que alguma coisa deu errado. Talvez o Senhor tenha se enganado e não tem paz disponível para mim, Senhor.
E é interessante porque Davi não apresenta aqui no primeiro momento uma oração otimista, sabe? Uma oração engomadinha, sabe aquela oração bonitinha que a gente faz, em que a gente começa tão bem comportados, não é? Ó Senhor, eu te agradeço e te bendigo do alto da tua sublimidade. Não. Davi não tem tempo para isso. Davi está no meio de uma situação angustiante e desesperadora. E no meio dessa situação angustiante e desesperadora, o coração de Davi se vê livre de todo tipo de hipocrisia, de todo tipo de religiosidade, e já põe para fora logo toda a intensidade desse clamor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Aquela promessa de paz não está rolando, não está acontecendo. E no verso 2, o salmista ainda diz que esses inimigos que se levantavam contra ele, eles se levantaram contra Davi com uma convicção, com uma certeza. E qual era a certeza? Não há em Deus salvação para ele. A certeza aqui era: Deus abandonou Davi. Davi está sozinho no meio desse problema. Davi vai ter que lidar com isso sozinho. Não tem milagre disponível para Davi. Deus deixou Davi sozinho. E tantas vezes, no meio dessas angústias todas, não é exatamente isso que nos ocorre, essa sensação de que nós estamos sozinhos, ou de que Deus está bem mais distante de nós, ou que de alguma forma nós pecamos, e porque nós pecamos, nós estamos no meio do problema, e porque nós estamos no meio de um problema que foi gerado pelo nosso pecado, então a gente está sozinho, não tem em Deus salvação. Deus olha pra gente e diz assim: se vire, cara, isso aí é com você. Parece que é esse cenário que Davi está apresentando. Um cenário de aumento dos problemas, de angústia, de falta de paz, de turbulência, e que ainda existia uma convicção supostamente teológica por detrás disso. Não há em Deus salvação para ele. Deus não vai fazer nada. Ele está sozinho nessa. Aí entra no verso 3. Porque no verso 3, Davi põe para fora o que vai aparecer no verso 3. Não é agora a opinião daqueles que diziam que Deus havia abandonado Davi, que não tinha salvação para Davi. De alguma forma, esse cântico, esse refrão que está do lado de fora do Davi, que está sendo dito pelos inimigos, ele não acessa o coração de Davi. É uma declaração sobre Deus que está sendo dita do lado de fora, mas ela não acessa aqui dentro do coração dele. E dentro do coração dele, existe aqui o verso 3. Olha o que o verso 3 diz. Porém, ou seja, diferente do que está sendo dito aqui do lado de fora, diferente do que está sendo dito pelos inimigos, não é? Diferente de tudo isso, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, aqui, Davi não se deixa mover, não se deixa governar pela opinião dos seus inimigos, pela opinião do público que está assistindo o seu problema, e ele diz: não, o Senhor é o meu escudo protetor, ou seja, Deus não me desamparou. Entre a minha vida e o meu problema, entre a minha vida e aqueles que querem me destruir, entre a minha vida e aqueles que querem me aniquilar, existe um Deus que é escudo, que é proteção, um ser que é proteção, que é meu escudo. E o texto continua: és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi sabia que esse Deus que estava como um escudo entre ele e os seus inimigos era a sua glória, era a sua certeza de vitória, era a sua certeza de redenção. Davi sabia que não sairia daquele problema graças aos às suas habilidades como guerreiro, graças à sua mentalidade estrategista, graças à sua justiça própria. Não, existe a intervenção de fora, uma intervenção que ele não merece, uma intervenção que ele não pode controlar, um Deus que é soberano, mas que entra na história dele. E aí o que acontece? No verso 4, ele transforma essa convicção sobre quem é Deus em clamor.
Ele diz no verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Perceba, nós no meio das crises, no meio das grandes provações, no meio dos grandes problemas, das enrascadas nas quais nós nos envolvemos muitas vezes, a nossa teologia, ou seja, as certezas profundas que nós carregamos sobre quem é Deus, precisam gerar em nós uma oração. A nossa oração reflete a qualidade da nossa teologia. A nossa oração reflete a qualidade das convicções que nós carregamos sobre Deus. Boa teologia gera boa oração. E Davi sabia: Deus é meu escudo, Deus é minha glória, Deus exalta a minha cabeça. Então eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deus é santo. Deus tem um ambiente da aliança. Deus tem um ambiente de onde ele governa o mundo, mas ele não está distante, ele me responde. Ele é transcendente, mas ele também está presente, ele também é imanente. Ele está lá e ele está aqui. Ele é glorioso, poderoso e exaltado, mas ele se envolve diretamente nas minhas causas. Portanto, essa teologia de quem é Deus, do governo dele, da presença dele, me leva a um estado de confiança. Me leva a um estado de entrega. Me leva a um estado de descanso. Perceba o verso 5. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Às vezes, presta atenção. Às vezes a gente diz para as pessoas: olha, descansa em Deus. Pessoas passando por problemas, situações difíceis, e a gente diz: descanse em Deus, descanse em Deus. Mas deixa eu explicar uma coisa. Descansar em Deus é uma realidade, sim, que nós devemos perseguir, é algo que a gente precisa, mas é algo que tem algo anterior. Uma pessoa que não conhece o caráter de Deus, que não tem relacionamento com Deus, que vive como se Deus não existisse, uma pessoa que anda pela vida despreocupada com a santidade de Deus, com a glória de Deus, vai descansar em Deus? Nunca! Não vai descansar em Deus porque não conhece a Deus. Porque descansar em Deus, no meio das provas, no meio dos problemas, no meio das oposições, deitar, dormir, descansar, é algo que está reservado para aqueles que têm relacionamento e temem a Deus, sabem de quem estão falando. E o problema é que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão sendo desafiadas, estimuladas, inspiradas a descansar em Deus, mas elas não estão sendo avisadas de que elas só conseguirão descansar em Deus a partir de um relacionamento de temor e de conhecimento de quem Deus é. Mandar um ímpio descansar em Deus é enganá-lo. Mandar uma pessoa que vive de culto em culto, de igreja em igreja, atrás da bênção de Deus, mandar essa pessoa descansar no Senhor é hipocrisia. Ou então é resultado de ministério de gente que não conhece a Deus e não conhece a Bíblia. Na maior parte das vezes é mesmo. Na maior parte das vezes tem líderes, ou supostos pregadores, pastores, mandando o ímpio descansar em Deus para manter o ímpio lá na igreja dele ou dela. Descansar em Deus é uma graça, uma dádiva que está reservada para quem conhece quem é Deus.
essa sensação de que mesmo em meio à guerra, no meio da guerra, no meio da oposição, no meio do problema, existe o momento, o espaço em que eu abaixo as minhas armas e eu posso deitar, dormir, descansar, reconhecendo a minha fragilidade. Por quê? Porque em última instância o que mantém os meus inimigos afastados de mim, em última instância, não são as minhas armas. É o meu Deus que é escudo. Ele é o meu escudo, por isso eu posso abaixar o meu escudo. Ele está do monte me vigiando, por isso eu não preciso ficar alerta o tempo todo, eu posso dormir e descansar no meio das lutas. Porque o Senhor está comigo. E aí o verso 7. No verso 7, Davi não vai mais falar sobre Deus, sobre quem Deus é ou sobre o que Deus faz. Ele não vai falar sobre Deus, ele vai falar com Deus. E ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Todo esse caminho de opressão, de se lembrar quem é Deus, e ao lembrar quem é Deus, saber que pode clamar a Ele, e ao saber que pode clamar a Ele, ter condições de descansar no meio das lutas e dos problemas. Tudo isso faz com que agora Davi diga: levanta-te, Deus, move-te, move-te, Senhor, porque com um golpe o Senhor não precisa fazer força para me tirar desse problema. Com um golpe, o Senhor quebra o queixo, quebra os dentes de todos os meus inimigos. Essa é uma declaração de que há em Deus poder suficiente para mudar completamente as circunstâncias, para destruir todo tipo de levante maligno. Deus não precisa fazer força, e o que Davi está fazendo é: Senhor, com base nessa convicção de quem Tu és, eu digo, levanta-te, e eu peço, levanta-te, Senhor, age, entra com a Tua intervenção no meio desse problema, a certeza de que Deus está presente e disposto a intervir. E agora, do verso 8, no verso 8, aqui do Salmo 3, o que o salmista faz é produzir um cântico que é exatamente o oposto daquilo que os inimigos dele estavam dizendo. Lembra? Lembra que os inimigos dele estavam dizendo: não há em Deus salvação para ele. E aí o que Davi vai dizer agora, no verso 8, é: do Senhor é a salvação. Como assim que não há em Deus salvação para mim? Como assim Deus não se interessa pela minha causa? Do Senhor é a salvação. Está nele a salvação da qual eu preciso. Está nele o poder que vai me tirar dessa situação. Do Senhor é a salvação para o perdido. Do Senhor. Do Senhor é a cura para o enfermo. Do Senhor é a libertação para o cativo. Do Senhor é o perdão para o pecador. Do Senhor é a direção para quem está desorientado. Do Senhor é a luz para quem está nas trevas. Do Senhor. Está nele, nas mãos dele. E quando a gente lembra disso, que está nas mãos do Senhor, a gente tem que se lembrar que a salvação não está nas mãos de um Deus que é indiferente, distante. Não. A salvação está nas mãos desse Deus que é Pai, que nos adotou em Cristo Jesus,
que nos chamou para Ele mesmo, que nos envolveu com laços de amor, nos chamando para dentro dele, para dentro do relacionamento com a Trindade, desse Deus que está nos abraçando e nos atraindo à salvação, à cura, à libertação, o milagre, parará, tudo isso está nas mãos de Deus, e esse Deus não tem sangue frio. Não é um Deus frio e calculista, é aquele que ama os seus e que deu uma palavra a favor dos seus e que por amor à sua própria palavra ele se mantém fiel a essa palavra que ele disse. E aí o salmista diz: a tua bênção seja sobre o teu povo. E coisa boa! A tua bênção, o teu favor seja sobre o teu povo. Sim, porque Davi sabia que Deus entrar na história dele e naquele momento de luta, naquele momento de provação, Deus libertá-lo, não tinha a ver só com algo que Deus estava fazendo em favor de Davi. Davi sabia que ele, na vida dele, ele carregava promessas para todo o Israel e que Deus, pelo seu compromisso com Israel, entraria na sua história e preservaria Davi. Então, o que Davi sabia, o que Davi pensava aqui não é assim: eu sou a última azeitona do potinho, a última Coca-Cola do deserto. Deus me ama, eu sou o cara. Não. Davi sabia: eu sou parte do povo eleito. Eu sou parte do povo eleito. Deus tem promessas para esse povo. E por Deus ser fiel à aliança que ele fez a esse povo, eu posso confiar na libertação, no livramento, eu posso confiar na intervenção de Deus. Por quê? Porque Deus nunca lida comigo pensando única e exclusivamente em mim. Toda bênção que Deus derrama sobre mim é sempre bênção coletiva. Deus só me dá pão porque Ele olha para mim e vê em mim uma padaria para distribuir pão para os que têm fome. Deus só me dá conhecimento porque Ele vê em mim um propagador desse conhecimento, porque através de mim Ele quer alimentar o faminto, Ele quer curar o enfermo, Ele quer alcançar o perdido, porque Deus tem uma aliança com o seu povo e eu sou parte do povo de Deus, chamado para esse povo pela graça do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, aí você que está aí comigo, aí, quer você seja aqui nosso aluno ou não, deixa eu dizer uma coisa para você. No meio dessa dor, dessa angústia pela qual você pode estar passando, Deus está produzindo em você, pela ação do Espírito Santo, algo que vai abençoar a sua descendência, vai abençoar muita gente. Fique firme. O Senhor é o nosso escudo. Fique firme, em nome de Jesus. Novamente, eu quero chamar você, se você está acompanhando esse vídeo e não é o nosso aluno aqui no nosso curso de teologia, se sinta encorajado a mandar uma mensagem para a gente aí nesse número que está aparecendo na sua tela e nós vamos te responder com os caminhos aí, todas as informações que você precisa para ser parte conosco aqui do nosso curso de teologia aqui da The New Life. Que Deus te abençoe, fique firme e a gente se vê no próximo episódio. Até breve.